nossas Bíblias, queridos, em Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Glória a Deus. Esse capítulo fala sobre, a partir do versículo 3, ele fala sobre o princípio das dores. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe disseram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Quando virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O título que eu deixo para esse tema de hoje, para esse texto, ou seja, é discernindo a voz. Discernindo a voz. Porque diante do princípio das dores, haverá muitas vozes, irmãos. Haverá muitas vozes para tentar confundir os servos, para tentar confundir os débeis na fé, os fracos na fé, que a palavra de Deus nos declara, para tentar confundir aqueles que estão se achegando para Cristo, que eu costumo dizer que ainda estão paquerando de longe. Haverão muitas vozes, e já estão acontecendo, estão sendo nítidas. Muitos pastores têm falado coisas contrárias à natureza de Deus, que a Bíblia não declara. Muitos membros também têm falado dos seus próprios achismos e vãs filosofias. Muitos oficiais do templo têm entrado por âmbito totalmente contrário à palavra de Deus. Muitas pessoas têm se perdido no meio do caminho, e isso já deveria de acontecer, porque a palavra de Deus diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, já tem acontecido, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário, o Senhor fala que é necessário assim acontecer. Que coisa interessante, né? Por que é necessário, irmãos, assim acontecer? É necessário assim acontecer para que o justo e o injusto sejam postos na balança e nós possamos discernir aquele que serve a Deus e aquele que não serve, e os de fora possam ver, aleluia, o resplandecer da luz através dos servos de Deus, aqueles que estão lavados e remidos no seu sangue. É necessário que aconteça para que haja limpeza no arraial, para que haja limpeza no meio do povo de Deus, porque Deus não compactua com coisas contrárias à sua natureza. Deus não compactua com aquilo que Ele não diz. E a palavra de Deus nos diz: mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, já tem acontecido isso, reino contra reino, e haverá fome, já tem acontecido, não com tanta intensidade, mas já tem acontecido, e haverá fome e terremotos em
acontecido. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E talvez você me fale assim, pastora, o que isso tem a ver com o título discernindo a voz? Porque a palavra de Deus nos diz no versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E talvez você me pergunte, como que nós conseguimos discernir a voz de Deus? Através de uma vida disciplinada de leitura bíblica, de oração. Porque quando nós entendemos que o nosso espírito foi recriado pelo Espírito de Deus e nos tornou o Senhor nova criatura, nós temos por obrigação de buscar a face do Senhor todos os dias para discernir a voz do bom pastor. Aleluia! E muitas vezes, muitos crentes estão na casa de Deus 10, 20, 30 anos, mas não conseguiram ainda discernir a voz do Mestre. E eu me lembro que a pastora Valnice, nos anos 80, ela falava, treina o seu espírito. Treina o seu espírito. E de que forma nós treinamos o nosso espírito, que foi recriado pelo Espírito de Deus, nos tornando nova criatura? É de uma forma que só o secreto lugar revela. De uma forma que só o secreto lugar revela. Fechando a porta atrás de nós. Orando. Buscando a face de Deus. Meditando. Porque ler é diferente de meditar. Então quando eu rumino e vou ruminando aquele texto que Deus falou comigo naquele dia, talvez no outro dia também, automaticamente Deus vai trazendo algo novo. Eu vou discernindo a voz do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E automaticamente eu vou entendendo que eu estou discernindo. Eu estou discernindo a voz do Senhor quando Ele fala assim, olha, não vai por essa rua, vai por essa rua ali. E automaticamente vai passando e 2 dias depois, ou um dia depois, ou no mesmo dia, alguém chega para nós e fala assim, você sabia que na hora tal, naquela rua, uma pessoa foi assaltada, uma pessoa foi ancorada ali por humilhante e ele fez maldade contra aquela pessoa? Aí você vai entender. Agora eu entendi, foi na mesma hora que o Senhor falou, não vai por essa rua, vai por essa. Então isso é discernir a voz do Senhor. E não será diferente nesses dias. Por isso que o Senhor fala, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O Senhor não quer que sejamos enganados. O Senhor não quer que nós sejamos enganados. O Senhor não quer que você seja enganado. E é por isso que o Senhor está falando para nós. A única forma de discernir a minha voz é comendo a minha palavra. É meditando nas Sagradas Escrituras. É orando, buscando a face do Senhor. Porque quando eu oro, aleluia, eu tenho um diálogo com o Senhor. E quando eu tenho um diálogo com o Senhor, Ele começa a falar no meu espírito, aleluia, e eu consigo discernir a voz do Senhor, aleluia. Por quê? Porque Ele está me treinando o meu espírito interior, por meio dessa busca diária, a discernir a sua voz, aleluia. A voz do Senhor é poderosa. Está escrito no capítulo 29 de Salmos. A voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. Então a voz do Senhor tem poder até para quebrar o inimaginável, para quebrar aquilo que é insolúvel. A voz do Senhor tem poder para isso, para ultrapassar barreiras. Porque o cedro só pode ser quebrado
ouvir da voz de Deus. E a voz do Senhor, o Senhor quer se revelar para nós. Essa voz quer se revelar para nós. E como que essa voz se revela para nós? Quando nós meditamos, quando nós oramos, pedimos a Deus, Deus fala comigo por meio da sua palavra, Deus fala comigo por meio, ó Deus, daquilo que está escrito na Bíblia. Ó Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor, quando eu oro. Fala comigo, Senhor, quando eu adoro. Aleluia. Porque quando a gente vai falar com o Senhor, não é monólogo, é diálogo. Diálogo, eu falo, Ele ouve. Ele fala e eu ouço. Oh, aleluia. Era isso que Ele fazia com Adão e Eva, ao virar do dia ali no Éden. E não é diferente no dia de hoje. Ele quer se manifestar a nós, porque a voz do Senhor é poderosa. E muitos vão tentar te enganar. Muitos vão tentar enganar as pessoas que estão vindo, querendo ouvir sobre o Mestre. E serão embargadas aí por algumas pessoas que estão totalmente fora do eixo da vontade de Deus. E virão com enganos, querendo tirar essas pessoas do caminho. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, queridos, quando você fechar a porta do seu quarto, em secreto com o teu Deus, fala para Deus, Deus me ajuda a discernir a sua voz. Me ajuda a andar na tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, que é soberana. Ó Senhor, ajuda-me a discernir a sua voz. Porque eu não quero ser pego de surpresa. Ó Deus, porque a tua palavra diz, eu sou o Cristo que enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Então, quando você começar a perceber que está extrema a situação, que a situação da fome, da guerra, dos rumores está extrema, fique atento. Discirna a voz do Mestre, para que você não seja pego de surpresa neste engano que muitos querem nos afundar, principalmente o inimigo de nossas almas. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ou seja, porém, fique atento, ainda não sou eu, ainda não é o Mestre. A minha palavra, o Evangelho diz, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Ainda tem que o hino, né? Porque assim como o relâmpago que desce do Oriente se move no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então, queridos, haverá sinais. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, ele fará, e tendo ele falado, certamente cumprirá. Aleluia! E diz assim, para a gente já caminhar para o fim, no versículo 9: então sereis atribulados, e vos matarão. Olha aí os sinais. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. São sinais, irmãos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a
enganarão muitos. Já tem acontecido com certeza, mas o volume será maior. Já tem acontecido, pastor Rosângela? Tem, mas o volume será maior. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês, queridos. É algo muito sério essa palavra quando diz que o amor se esfriará de quase todos. Que o amor tem se esfriado, a gente tem visto, nós temos visto, não é verdade? Os sinais estão aí, nítidos. O amor tem se esfriado até dentro de muitas famílias, até de parente com parente, até de amigos que eram íntimos, num grau de amizade extrema. O amor tem se esfriado, sim, mas a Bíblia fala algo tremendo. Olha o que diz aqui. Oh, Jesus! Ele é bem claro no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. É muito sério essa palavra, quase todos. Então, haverá um extremo. Haverá um extremo. Se você está achando que agora está difícil, vai ficar muito mais difícil. Porque a palavra de Deus diz que o amor se esfriará de quase todos. Mas quem discerne a voz do Senhor não será confundido nem envergonhado. Quem está a cada dia buscando o discernimento da voz do Mestre, quem está discernindo a voz do Mestre no secreto lugar, não será pego de surpresa. Aleluia! Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, antes disso, antes de vir o fim, eu queria dizer uma coisa para você. Discerna a voz. Discerna a voz. Busca a face de Deus, discernindo a voz. Porque muitos, a Bíblia fala muitos, virão em nome do Senhor, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ele não fala enganarão alguns. Ele não fala enganarão a poucos. Ele fala enganarão a muitos. Se enganarão a muitos, peça a Deus todos os dias. Busca o Senhor todos os dias, como diz o salmista, de dia e de noite. Busca discernir a voz daquele que virá e não tardará. Graça e paz.